alunos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos então na nossa aula 04 do nosso tema aqui de tópicos especiais em engenharia elétrica. A aula de hoje, aula 4, é sobre controle robusto. Galera, já deixei disponibilizada para vocês uma lista a respeito das aulas 2 e 3 especificamente, tá certo? Então, por favor, vai lá e pega lá. E também foi decidido também que a aula vai continuar online até que termine essa situação de emergencial, né, de saúde, tal, whatever, tá certo? Então, creio que até o final deste ano, todavia, será ainda online, porque como é uma matéria de fases mais avançadas, muitos alunos estão fora da cidade, porque são de fases já fazendo estágio ou qualquer outra coisa, tá certo? Então, lembrando sempre, estou sempre disponível para a gente conversarmos, lembrando sempre que o tópico, né, são tópicos, né, eu não posso tanto entrar tão aprofundadamente, né, que é uma matéria agora de 30 horas, nem tem como fazer isso, estou mesmo realçando o que você vai aprendendo, né, e tudo que você já foi aprendendo, o que até que tal ponto pode te trazer. Certo? Te mostrando que aquele tópico ali tão inocente que você aprendeu, que pode muito bem te complementar muitas coisas se você aprofundar. E para isso, né, eu deixo sempre disponibilizado canais que possam vir trazer sobre isso. O tema de hoje sobre controle robusto, mais especificamente, adianto para vocês, é um tema que não é muito visto em graduações, a não ser que tenha um professor que venha abordar isso em alguma optativa que seja a base ali, né, seja o foco daquele curso, trabalhar com controle, tá certo? Mas controle robusto é um grande diferencial em muitas, porque vocês vão ver que trabalha com muitas técnicas e muita parte de autovalores, autovetores, conceitos que na álgebra linear você aprende e às vezes fica viajando, né, assim, viajando no sentido, para quê? Tá? Então vamos ali abordar controle robusto. Bom, pois bem, a aula de hoje é constituída, né? Vou fazer uma pequena história de apresentação, como que surgiu a necessidade que tinha, né, para o surgimento do controle. Nesse caso, já abordamos o problema que o controle robusto vem a resolver. E aí surgem alguns itens mais especificamente do controle robusto, que vocês já vão se acostumar a ouvir. Fala em controle robusto, se fala de planta generalizada, VASDAS, que é isso afinal? E quando se fala também de controle robusto, se fala de algo que vocês também sempre vão estar intrínseco. Estabilidade robusta e desempenho, que é isso também? E além mesmo da técnica chamada H infinito. E ainda um pouco de incertezas, que isso também já fica lançado para a próxima aula, certo? Pois bem, controle robusto, história, como que surgiu, em que época, em que ano que estava se passando por ali. A teoria de controle clássico, lembrando sempre, ela vai ser a base. Então, se você fez um controle 1 e 2 muito bem, parabéns, Flipper, muito bem. Então, vamos lá. A teoria de controle clássico fornece os fundamentos para estabilidade. Estabilidade compreenda, abraça desde o início de controle clássico, que isso vai nos acompanhar e vocês vão ver como vai crescendo esse fundamento. O que mais também? A teoria de controle moderno, das aulas aqui que estão no card, fornece, né, forneceu, né, ou fornece, né, porque ela ainda existe, técnicas para incorporar a otimização de critérios de desempenho, além de garantir a estabilidade, né, porque agora a gente no controle moderno já aparece ali alguns critérios de desempenho para garantir a estabilidade. Tá vendo como uma progressão já? E assim, consecutivamente, a teoria de controle robusto, campo ativo de pesquisa desde o final dos anos 70, tá? Então já tinha passado toda aquela corrida aeroespacial, então foram, né, cientistas, né, pesquisadores, né, aprofundando mais a pesquisa, também visa a garantia de estabilidade e o atendimento ótimo, correto? Guarde sempre essa parte ótima de critérios de desempenho, mas
As ações de controle devem realizar essas tarefas mesmo com incertezas no modelo da planta, na dinâmica e na operação dos sensores e atuadores. Aí você me fala, professora, eu nem sei o que é incerteza, não sei o que é sensores, não sei o que é atuadores. Com calma que tudo isso vocês vão vendo no decorrer deste curso. Mas aí você já vem aqui o que veio então trazer o controle robusto, certo? Pois bem, ainda na história de controle robusto, quais foram as motivações que levaram para esse desenvolvimento? Bom, primeiramente, o modelo da planta é uma idealização. Quando você faz eu deixei até uns links na descrição ali para que vocês vissem alguns cursos que mostram ali como você faz a modelagem de estados. É um mundo ideal, como dizia Aladdin. Provavelmente, né, vai ignorar detalhes, alguns detalhes ali, né, lembrando, por enquanto, tudo é linear, né, você ignora algumas coisas não lineares, alguns detalhes de operação e dificilmente será válido sobre todas as condições de operação, certo? Tranquilo? Outra coisa também, a dinâmica da planta pode estar sujeita a perturbações e vamos falar sobre isso no decorrer também. Tá bom? E que mais? 3. Existe um limite de acurácia de sensores e atuadores. Há um limite. Nem toda máquina te oferece o 100% do que ela dá. Correto? Há um limite nessa acurácia. E que mais também? O ponto de partida foi, então, para a teoria de controle robusto. Foram as motivações que falaram, bom, vamos fazer algo que realmente, apesar de tudo isso, é robusto. Vamos lá? Né? Certo? O que mais também que a gente traz? Modelo linearizado da planta, né? Ainda agora trazendo do controle moderno aquela parte de representação de espaço de estados, também vem para ficar no controle robusto. Tá vendo que eu peguei a estabilidade de controle clássico, pego o espaço de estados do controle moderno e vou ali criando minha peça, né? Certo? E depois descrições da incerteza a serem consideradas no projeto, eu considero esse card, vamos poder colocar isso daqui, certo? Cada coisa assim foi as motivações para o controle robusto. E que então, afinal das motivações, o que traz o controle robusto? O controle robusto vai te trazer conceitos e muitos conceitos profundos da álgebra linear. Vai te trazer também decomposição em valores singulares, que você encontra pela sigla americana, né, inglesa SVD, que até tem lá em MATLAB, tem os toolbox a respeito. Aliás, o MATLAB é muito utilizado para controle moderno, controle robusto e demais todos os tipos de controle na parte acadêmica, porque ele é bem intuitivo, tá certo? Outra coisa também, espaços normados, aqui já entra um pouco da álgebra vetorial. Você começa a falar sobre norma H2, norma H infinita, espaço de Hardes. Isso são estudos específicos na álgebra vetorial que foram utilizados no controle robusto. Lembrando sempre, né, o cálculo de independente se é linear, álgebra linear, vetorial ou mesmo cálculo puro, sempre vão ser ferramentas para as demais matérias, como para física, você aprendeu integral de linha para fazer eletromag. O que mais? Fatorização espectral, também é um dos conceitos que vai trazer bastante. Inequações matriciais, aí o bicho pega, né? Lembrando também, já até destaco, essas são subitens, né? Que quem começa a estudar controle robusto, muitos vão, vamos abordar especificamente essa, vamos abordar profundamente aquela. Já vou te mostrando até as áreas ali de controle robusto. Nossa, professora, eu tenho uma afinidade de trabalhar com não sei o que, né? Posso então ali estudar um pouco mais profundo, certo? Essas são algumas áreas. E outra coisa, e aí vem as técnicas de controle que o controle robusto trouxe, né? Quais são elas? Controle H infinito, né? Não é coincidência que vai trabalhar em cima da norma H infinita. Que mais? O controle H2 barra H infinita, que seria talvez um pré-estágio do controle H infinito, um mesclado, né? É um mix da norma H2 com a norma H infinita.
tá certo? Que aí você já começa ali a saber quais são as técnicas de controle que vão vir com controle robusto. E tem outra também que não é muito utilizada, que é o controle Mi, tá? Não que ela é muito utilizada, que ela é um pouco mais trabalhosa de se mexer, tá certo? Ela existe, tá ali, trabalha espectralmente em fatorização espectrais, então, mas ela tá ali também, tá certo? Então, fala em controle robusto, quais técnicas de controle, os métodos que a gente tem que lembrar, né? Controle H infinito, H2, H infinito e Mi, tá? Certamente vou falar um pouco mais para vocês cada uma dessas técnicas ainda nessa aula, né? Pincelar ali, respeito que cada uma faz, né? Como cada uma aborda, tá? Pois bem, o problema do controle robusto. O problema, primeiramente, é mapear objetivos realísticos de projeto em uma única função de custo. Função de custo, quem que trabalhava com função de custo, lembra, era o LQR. O LQR, caso eu não aprofundei ali, eu deixei muito na pincelada, o LQR trabalha com a norma H2, que é uma norma chamada ótima. Tá? Essa função de custo agora no controle robusto geralmente é expressa na forma de uma norma, que aqui, né, na norma H, no controle H infinito, ele vai ser na norma H infinita. Se for naquele controle H2 barra H infinito, vai ser na norma H2 barra H infinito, tá? Outra coisa também, os tipos mais conhecidos de norma, que isso são álgebra vetorial, né, cálculo vetorial. São a norma H2, médio erro quadrático médio na saída para uma entrada tipo ruído branco, usada na síntese de leis de controles para problemas lineares quadráticos. Lembra que eu falei do Linear Quadratic Regulator, o LQR? Então, por isso que ele é o chamado ótimo, ele trabalha ali em problemas ali quadráticos, certo? Outra coisa também, temos a norma H infinita, ela quantifica o maior acréscimo de energia que pode ocorrer entre as entradas e saídas de um determinado sistema, tá? Essa norma H infinita vai ser a base do controle H infinito, tá certo? E temos também aqui bem destacado os objetivos de desempenho. Associado a essas duas normas, são considerados de grande importância, mas outros objetivos precisam também ser considerados na prática. Quais? Como limitantes para a resposta degrau, localização de polos e perfil da resposta em frequência, ou seja, você está vendo muito bem que nessa simples resposta degrau, eu já lembro de controle moderno, localização dos polos, controle moderno, controle clássico, resposta em frequência, o controle clássico só trabalhava em frequência, o controle moderno que eu podia fazer os dois estudos. Tá vendo que a gente não ignora os outros tipos de controle. Você vai vendo, as teorias de controle, elas vão evoluindo. Tá? Não é porque surge eu sou melhor e você esquece. Não, as teorias de controle vão se complementando, entendeu? Elas vão evoluindo e trazendo uma nova atualização, tá certo? Pois bem, continuando então, ainda sobre o problema do controle robusto, a consideração de todos os objetivos na determinação de uma única função de custo. Isso dificulta a formalização do problema, vamos ver por quê. Mesmo com todas essas dificuldades, a síntese de controle robusto, né, os métodos de controladores robustos, principalmente para o caso de sistema multivariáveis, conduz a leis de controle de alta qualidade, quando comparadas às soluções sugeridas pelos métodos clássicos. Vocês vão ver que devido toda a constituição, como vou te mostrar para vocês como que monta a planta para um controle robusto, sistemas multivariáveis, eles têm uma performance ali, né? Os métodos de controladores robustos vão muito agradar sistemas multivariáveis, tá bom? E outra coisa também, a teoria de controle robusto, geralmente voltada para o caso de sistemas MIMO, né, que são sistemas multivariáveis, não deve ser vista como uma substituta incondicional de técnicas de controle clássico ou até moderno, poderia ter colocado ali também, geralmente voltadas para sistemas CISO, mas sim como uma extensão ou
ou como uma complementação, sempre destacando isso. Não vem nenhuma das teorias, nenhuma dos controles roubar o lugar de ninguém, tá certo? Cabe a você, o design ali na técnica, né? O design que vai olhar e ver qual vai ser melhor que você pode aplicar. É que nem você tem diversas armas, você aí no seu joguinho de tiros, né? Call of Duty, Call of Duty é antigo, né? Counter-Strike, você nem sempre vai usar uma metralhadora. Às vezes você precisa usar um headshot mais fino, certo? Para ter um tiro mais certeiro, ou às vezes até um basiquinho serve ali, uma simples automática, né? Então, cabe a você, designer ali da constituição da teoria de controle, a escolher qual que eu vou usar, tá bom? Pois bem, vamos lá então. Controle robusto, planta generalizada. Quando se fala de controle robusto, está intrínseco dizer que há uma planta generalizada. A planta desse sistema é chamada generalizada, tá? É ligar a chave. Controle robusto tem uma planta generalizada. O que é uma planta generalizada? Pois bem, a planta generalizada ela vai evidenciar todos os tipos de sinais acessíveis ao controlador. Inclui informação sobre onde os sinais exógenos atuam, explícita as presenças das saídas reguladas, uma analogia ao LQR ou LQG. Especificações são formuladas em termos de W e Z. Que é isso? Calma aí. E também a função de transferência em malha fechada. Pois bem, olha só como que é a planta generalizada. Simplesmente, né, num resumo do bloco ali de controlador robusto, você tem planta generalizada, as saídas, as entradas W e Z, e aqui a gente tem um controlador, e aqui essa parte aqui já se lembra já os controles, tanto moderno ali, você já peguei, mas o que é essa planta generalizada? Como constitui? Bom, W, essas são representações de diagrama de blocos que sempre vão ser essas letrinhas, tá bom? W, entradas exógenas, U, entradas controladas, o que você vai controlar, Z são as saídas reguladas e Y são saídas medidas, sendo que esse P de S é a nossa planta generalizada, que é PZ de W de S, PZU de S, PYW de S, PY de U de S. E aqui a gente tem as representações das equações de Z e Y, tá? Não fica só aqui também, aqui é bem o resumo ali e a gente entra de fato como que é a planta generalizada, o controlador, certo? Sempre tem um U, um ganho em Y, né? Na saída Z, toda essa parafernália que eu posso dizer de matrizes, e aqui a gente tem o determinante, esse determinante tem que ser diferente que zero, e aqui também a gente tem a saída Z ali em questão. E quando você já dá um zoom mais ali na planta generalizada, essa é a representação, tá certo? De uma representação na forma padrão de uma planta generalizada de um controlador robusto. Tá? Já digo para vocês, muitos dizem que isso é uma das desvantagens, porque uma planta ali, deixa eu lembrar até da minha tese, era uma matriz, acho que 8x8, né? De repente ela cresce, ela realmente cresce. Tá? No controlador robusto, a planta vai crescer e você vai entender o porquê. Tá certo? Lembra que no controle robusto você considera um monte de ruídos na entrada, na saída, na planta, e por isso que essa planta vai crescer, porque todas essas variáveis eu vou considerar. Então vamos lá, tá bom? Olha só, é bem divertido, adoro. Olha só, na planta generalizada, Z que é PZW de aqui, né? PZW vezes W, né? Olha só essa representação aqui do nosso determinante, né, matricial. Aqui o Z também agora já PZ de U em U, né? Também temos essa representação, tudo tirado de trás, tá certo? Por isso, se você fazer ali a anotação, você vai vendo que faz sentido, tá bom? Não é nada assim Shazam caído além.
tá? E aqui também temos tanto a parte aqui em Y ligado a W e Y ligado a U, ao controle, tá? E depois no final, então, a planta generalizada vai ser escrita da seguinte forma. Lembra que a gente tinha essa representação e essa representação passa para essa. Olha como essa planta generalizada, ela cresce. Compreende? Vocês entenderam? Porque a planta no controle robusto, ela vai realmente aumentar, e isso, como eu já adiantei para vocês muitas das vezes, é uma das desvantagens que alguns afirmam ali a ter. Desvantagem no sentido do quê? Desvantagem talvez no processador utilizado para o controle, né? Tanto na simulação que você faz, certo? Porque se você aumenta ali, demora mais ainda para fazer uma simulação. Meu computador não é considerado para isso, né? Porque o computador realmente ele é bem bombado, é para jogo. Mas quando carregava o algoritmo da minha tese, que utilizava uma planta generalizada, né? E comparava um computador que, por exemplo, do meu orientador, dele demorava uns 10, 15 minutos para sair a simulação. Tudo por causa que a planta realmente aumenta, certo? Aí você tem algumas coisas, algumas desvantagens, tá certo? Pois bem, vamos falar mais a respeito aqui para frente, tá? Na realização em espaço de estados, como representar essa planta generalizada? Tem como? Claro que tem, olha só. Lembrando sempre, olha só o que aumenta aqui. Quando a gente trabalhava no controle moderno, nós tínhamos um x ponto de t, a xt mais b, né, B de T ali, né, e tínhamos o Y, lembra a saída. Olha como algumas coisas a mais apareceram. Tudo isso da planta generalizada para um controlador robusto. Tá vendo como essa planta vai crescer? Porque todas essas combinações são as diversas entradas e saídas, ruídos, né, de estabilidade dos sistemas e tal, que eu posso considerar, tá certo? Novamente, né, fazendo toda essa parte de algebrismo, né, e principalmente matricial, aqui também a gente tem essa notação matricial, né? A gente tem as combinações da matriz B, o que seria matriz B, da matriz C, o que seria matriz C, e da matriz D, tá? Lembrando que isso também, né, como eu posso dizer para vocês, quando você estuda o controle robusto, você não é um matemático, eu quero ver isso de fato. Você tem que saber como isso surgiu, como eu estou te mostrando aqui. O que depois você tem que saber de fato algumas particularidades que tem nessas combinações matriciais, tá certo? Você não precisa, eu preciso realmente, porque sabendo da onde saiu, como que é o caminho, tranquilo, é só depois ligar os pontos, tá certo? Nós não somos um matemático, se aprofundaria ali para estudar ali mais profundamente, tá certo? O que te importa é você depois saber montar este programa e jogar ali no sistema que você quer controlar. Mas você tem que saber o porquê essa planta cresce. É por causa de todas essas combinações matriciais, tá? E essas combinações matriciais, lembrando, quando você estuda o cálculo de matrizes, tem algumas coisas, né? A matriz não pode ser zero, algumas coisas assim, que aqui a gente vai entrar nessas particularidades. Pois bem, vamos lá então. Estabilidade, robusta e desempenho. Vocês vão ver que esses dois critérios vão estar intrínsecos a algumas organizações da planta, tá? Então, mais para frente até tudo se junta, especificamente quando eu falo dos métodos de controle robusto. Pois bem, deixa eu até ligar aqui a nossa lâmpada, né? Senão a gente vai ficar no escuro. Pois bem, aqui, estabilidade robusta e desempenho. Olha só. Significado de robusto. Qual é o significado quando a gente... deixa eu procurar lá qual é o significado de robusto, né, no nosso dicionário. Bom, robusto quer dizer vigoroso, que possui força, de estrutura muito forte, física, resistente, certo? Sadio, cujo aspecto físico é saudável, que aparenta ter boa saúde. Vibrante, que expressa vigor, rígido, de natureza dura e firme, e no sentido figurado, inabalável, que não desiste facilmente, que é enérgico, além disso também poderoso, que possui e exerce poder e influência sobre alguém. Por que trazer isso, né? Porque muitas das vezes, né, eu sempre falo para os alunos, interprete o português que você está lendo ali de fato. O que é robusto? Então, quando a gente vai falar de controle robusto, certo? O que seria um controle
poderoso, inabalável, né? Certo? Que não desiste, que resiste, certo? Então, quando eu falo de estabilidade robusta, então aí você já vai ligando os pontos, correto? Pois bem, vamos lá então. Olha só que interessante. O sistema de controle desenhado é estável, sempre quando você desenha, arquiteta, é estável em presença de perturbações. Isso seria estabilidade robusta. Pode ter as perturbações que venham a ter, esse sistema de controle, ele é estável, tá certo? E um comportamento robusto, o sistema de controle apresenta características de respostas pré-determinadas em presenças de perturbações, correto? Ou seja, ele já sabe, olha, tá para vir essa resposta aqui de perturbação. Se acontecer esse caso, eu já sei como atuar em cima, correto? Entendido? Certo? Então, estável, apesar de presenças de perturbações, eu consigo manter a estabilidade. Comportamento robusto, tem essas presenças de perturbações, eu já posso saber no meu corpo, já posso prever como vai ser, correto? E por isso eu sei como atuar em cima. Tranquilo? Continuemos então. Vamos lá. O estudo sobre estabilidade de sistemas sempre foi um campo muito importante de grande destaque, sendo que os primeiros trabalhos começaram a surgir com a teoria de Lyapunov, publicada em 1893. E vocês já ouviram falar de Lyapunov aqui em Controle Moderno, certo? Que mais? A partir desses trabalhos, começam a surgir novas linhas de pesquisa para controladores, que exploram da melhor maneira possível as propriedades em malha fechada e com aplicações das mais variáveis técnicas. E com isso também alguns problemas matemáticos relacionados à análise de desempenho de sistemas de controle lineares e a síntese de controladores, cujas formulações se baseiam nas normas H2 e H infinita. Que mais também? Aqui já tem um texto bem grande aqui que eu tirei para vocês. As especificações de desempenho e robustez. A última meta de um projetista, de um design de sistema de controle, é o de construir um sistema que trabalhará no ambiente real, porque o ambiente real pode mudar com o tempo, componentes podem envelhecer, os seus parâmetros podem variar com temperatura ou outras condições ambientais, ou condições operacionais podem variar, como mudança de carga, perturbações. Como assim mudança de carga? O tanque de combustível, certo? O sistema tem uma hora que está vazio, você fez o teste com ele cheio, de repente ele está um quarto, está meio, está vazio. Tudo isso são perturbações, tudo isso variam, são condições operacionais que variam, né? Que mais? O sistema de controle deve ser capaz de resistir a essas variações, mesmo se o ambiente não mudar. Outro fato vital é o incerteza do modelo. Qualquer representação matemática de um sistema envolta frequentemente hipóteses simplificadoras. Qualquer representação matemática é fácil. Eu poderia me descrever, eu estou por enquanto no ponto X, que talvez eu tenha um movimento, um X ponto, que seria um X ponto, é uma variação de velocidade de movimento no ponto tal, mas se eu escrevo isso, eu estou descrevendo todo o meu sistema de fato matematicamente? Não, tem algumas coisas ali que você simplifica, tá? Não linearidades ou são desconhecidas, às vezes tem algum movimento que é desconhecido e consequentemente não modeladas, ou modeladas e depois ignoradas para simplificar a análise. Diferentes componentes de sistemas, atuadores, sensores, amplificadores, motores, etc., são algumas vezes modelados através de ganhos constantes, embora eles possam ter uma dinâmica ou não linearidades. Estruturas dinâmicas, por exemplo, aeronaves, satélites e mísseis, têm dinâmica de alta frequência complicada que é frequentemente ignorada na fase de projeto, porque sistemas de controle são tipicamente projetados usando modelos muito simplificados de sistemas e eles podem não funcionar
na planta real, em ambientes reais. Lembra quando eu apresentei para vocês o LQR? Eu disse o LQR é aquela fase inicial de baby steps, você tá ali querendo saber mais de controle, aplicar no sisteminha, vou aplicar o LQR para ser feliz. Por quê? É um momento de teste, é um momento mais simples, tá? Que no mundo real não dá. Correto? Porque você vai depois, deu certo aqui, então deixa eu aplicar agora com um pouquinho de diferença, com LQG, certo? Com um estimador ali de estado, aí você vai mudando a técnica, você vai progredindo, correto? E aí chega aqui como e por que vem aqui toda essa parte de estabilidade robusta e desempenho que vem controlador robusto, certo? Mas vocês vão entender que tem certas coisas que a gente vai tirando para simplificação ali da simulação, mas você sabe que na vida real não era assim, tá? Pois bem, continuando aqui. Ainda estabilidade robusta e desempenho, a propriedade particular de um sistema de controle tem que possuir para operar corretamente situações realistas, é chamada robustez, ou seja, ele aguenta na realidade, ele é robusto, como a gente viu ali o que seria o significado da palavra robusto, ele é forte, ele é firme, né? Matematicamente, isso significa que o controlador não deve funcionar satisfatoriamente só para uma planta, só para um caso, mas para uma família de conjuntos de plantas. Lembra que bem no desempenho, bem no segundo slide, comportamento robusto, eu já posso predeterminar, se, por exemplo, como seria eu fazendo o sistema de mim, se meu braço doer, né, eu já sei o comportamento. Se, sei lá, né, minha mão sair, já sei tipo o comportamento, entendeu? Todos são vários conjuntos de plantas que você já sabe ali como deve funcionar esse controlador. Vamos ser mais específicos. Suponha que a seguinte planta a ser estabilizada, e aqui a gente começa com uma planta bem basiquinha, tem toda a descrição ali. É suspeitado que o valor de parâmetro A é igual a 1, mas este valor poderia estar fora por 50%. Se nós projetarmos um controlador que estabilize o sistema para todos os valores, olha só, de 0,5 maior ou igual a A, menor ou igual a 1, menor ou igual a A, maior ou igual a 1,5, nós diríamos que o sistema tem estabilidade robusta. Perceberam? Entenderam bem o que estou querendo dizer? Não só digo um caso, eu digo um intervalo ali de casos que eu sei que nesse intervalo de situação, esse sistema ele vai ter essa estabilidade robusta porque ele vai saber atuar, certo? E ali, né, se além disso o sistema é para satisfazer essas especificações de desempenho, tal como rastreamento de estado em regime, rejeição de perturbação, exigências de velocidade de resposta, e o controlador satisfaz a todas essas exigências para todos os valores de A na faixa especificada, nós diríamos que o sistema possui um desempenho robusto, ou seja, eu mostro ali, né, que o sistema tem essa estabilidade ali de atuar para tanto no intervalo de tanto. E ali, quando eu faço isso, nessas exigências desses intervalos, dessa faixa especificada, o controlador satisfaz, eu posso dizer então que esse sistema tem um desempenho robusto. Certo? Compreendido? Compreendido mesmo? Legal. Então, continuando aqui, vamos showtime. Bom, depois ainda tem mais, que satisfaz a estabilidade robusta, exigências de desempenho é chamado, então que você tem um sistema, né? Vou dizer como que é o controle robusto. É um sistema ali, né, que satisfaz a estabilidade robusta e essas exigências de desempenho é chamado de controle robusto, né? Foi intensamente investigada uma variedade de metodologias para este problema durante os anos 80, pegou aquele finalzinho dos 70, no final dos 70 apontou as necessidades, tá certo? Lembre-se que já no final dos 70 a corrida espacial já não era tanto assim o point do que está acontecendo, né? Então aí durante os anos 80 e até hoje ainda está em investigação, porque realmente é uma teoria muito ampla e aberta. Tá certo? Não é muito fácil, às vezes, de você modelar, de você atuar, de você compreender. Por isso que é um prato cheio.
O conceito subjacente dentro da teoria de controle que tem feito isso dentro de um campo da ciência é a realimentação, tá? O estudo de realimentação de suas propriedades são responsáveis pelo rápido crescimento deste campo. Há duas propriedades importantes que um sistema com realimentação possui, que um sistema em malha aberta não pode ter. Estas são sensibilidade e rejeição de perturbação. Por sensibilidade, quer dizer que a realimentação reduz a sensibilidade do sistema em malha fechada com respeito a incertezas ou variações em elementos localizados no caminho direto do sistema. Rejeição de perturbação se refere ao fato de que a realimentação pode eliminar ou pode reduzir os efeitos de perturbações não desejadas que ocorrem dentro do loop de realimentação. Um sistema em malha aberta também pode eliminar certas perturbações. Uma entrada é gerada que se subtrai da perturbação mensurável, mas requer completo conhecimento da perturbação, que nem sempre está disponível. Realimentação é também usada para estabilizar sistemas instáveis, mas realimentação RDS é frequentemente a causa de instabilidade. Os efeitos estabilizantes de realimentação são tão enfatizados na maioria dos textos que suas outras propriedades importantes são esquecidas, começando pelos ou até mesmo os experimentados estudantes de controle. Realimentação também pode melhorar o desempenho de comando de sistemas, embora isso possa ser realizado por um sistema em malha aberta. O efeito desejado é perdido se a planta for diferente do seu modelo. Um sistema com realimentação é muito mais tolerante a erros de modelo e seu desempenho degradará menos em tais casos, entretanto. Certo? Aqui só mesmo um parêntese, né? Porque muitas vezes, para que sistema com realimentação, conhecendo a diferença, né? Ele até fala, né, no sistema que você possa atuar ali só na realimentação, mas tá vendo que às vezes você pode sim naquele certo tipo de controle, mas você teria que conhecer muito bem, certo? Muito bem o que está tolerando aquele erro, aquela perturbação, e às vezes a gente não conhece tanto, tá certo? Isso seria uma das debilidades que aí o controle robusto vem atuar, tá certo? Pois bem, vamos lá. Continuando aqui as conclusões sobre estabilidade robusta e desempenho. Um controlador é dito robusto quando é capaz de controlar um processo em que o modelo não é perfeito ou real. O grau de robustez pode ser medido de diversas maneiras, porém será maior quanto maiores sejam os erros de conhecimento do processo do modelo projetado, ou seja, das incertezas da planta. Portanto, as motivações para a aplicação do controle robusto são: a dinâmica da planta pode estar sujeita a perturbações, permite melhor uso na operação de sensores e atuadores. Certo? Não se preocupe que falarei em algum momento aqui no nosso curso sobre sensores e atuadores, que eles são de fato, citarei exemplos de alguns, como que é um pouco da sua dinâmica, tá certo? E aqui já vamos esbarrar dos métodos de controle robusto, o controle H infinito, tá certo? Então, querido e estimado, vamos lá. A teoria de controle H infinito foi introduzida por James em 1981, combina ambas as respostas, olha só que interessante, do domínio do tempo e da frequência, a fim de fornecer uma solução unificada. A principal vantagem de usar o método H infinito está na sua habilidade de incorporar os objetivos de desempenho, como banda passante, e a resolução da função de custo. Banda passante, eu acho que vocês já ouviram falar em algum lugar, certo? Tá vendo como todos os tipos de controle vão se complementando. Pois bem,
ainda sob controle robusto, né? Como que é essa representação, né? A representação aqui é ser bem simples e básica, né? Uma configuração generalizada, olha só, esse G, né? A planta, né? A planta aumentada, um K de um ganho, W representa as entradas externas ao sistema, Z é o sinal de erro, U o sinal de controle e E aqui é o sinal de diferença entre Y e as entradas W. O problema de controle de determinar um controlador K que estabelece G, a planta generalizada, e minimize as funções de transferência W e Z, certo? É a mesma planta generalizada apresentada lá. Lembrando, todo mundo, né, do controle robusto começa com uma planta generalizada, certo? Pois bem, depois disso aqui, né, tem todo o equacionamento aí, começa, né, os desesperos de muitos, né? O seu equacionamento é o seguinte: temos aqui toda aquela função, né, ax mais bu, y de u, c, mas aqui com aquela planta aumentada, correto? Tudo isso trazendo numa forma matricial e olha só bem algumas características, na qual x pertence a reais naturais, é o vetor estado da planta, w pertence aos reais também de n de w, é uma entrada exógena e pode incluir distúrbios, ruídos de medição, sinais de referência, né, que exógenas é uma entrada de saída, né, de referência. Z é o sinal de erro e U nosso sinal de controle, certo? O que mais também, né? Aí vem alguns requisitos, que aí vem aquela parte da quando você estuda vetores, matrizes, né? Nossa, o que é um sistema estabilizável? O que é um sistema detectável? A inversa, porque a gente não sabe daquilo, aquilo outro. Porque como a gente vai trabalhar matricialmente, você viu como uma planta aumentada, né, a generalizada chamada fica uma planta aumentada, cresce demais, então aí vai ter algumas particularidades a respeito. Os requisitos do método de H infinito para a planta aumentada, primeiramente, né, esse par aqui tem que ser estabilizável, significa que um par de A de B é estabilizável se existe uma matriz F tal que A mais BF seja estável, ou seja, a parte real de cada alto valor de A mais BF negativa. Olha só como é tão chatinha a parte ali matemática do cálculo, né, a parte ali seguindo essas regrinhas, né? Temos também tem que ser detectável A e C2, ou seja, os altos valores de A possuem parte real negativa. Aí você me pergunta, professora, como esses todos os requisitos de 1 a 7 são trabalhados? Eu vou ter que fazer na mão? Não. Eu te mostro ali como que é a receita de bolo, certo? Mas você não faz isso na mão. Se você se aventurar que seja utilizar o MATLAB, que tem toda a configuração de como montar, né? Se você tiver também Toolbox, né? Ou se vocês têm interesse de trabalhar, eu posso até disponibilizar algumas versões ali no Drive para você baixar e começar a mexer, que tem esses toolbox. Você vai ver que quando você coloca certas matrizes, né, e coloca o controlador robusto, né, não, aqui está meu sistema, vou controlar. Se não atingir todos esses itens, né, com o kernel, né, do algoritmo lá de controle H infinito, certo? Se não preenche um dos requisitos, ele avisa, olha, o item tal não foi preenchido, não dá para utilizar. Ele vai te comunicar, correto? Ele vai te comunicar. Por isso que é tão importante conhecer o sistema. Por isso que você tem que saber os polos. Por isso que tem todo aquele conhecimento lá atrás, lembra? O conhecimento do clássico, né? A Laplace, eu sei onde estão os polos, lado esquerdo. Depois veio para o controle moderno, que eu tenho todo o negócio de banda passante, os estudos na frequência, no tempo. Tudo isso, né? O controle robusto vai utilizar para preencher cada um desses itens, para você conhecer. Ser detectável, lembra que eu tinha lá todos os altos valores, altos vetores que a gente usava, tinha até os comandos que eu deixei no card da aula passada. Tudo isso também vai estar aqui, certo? Como eu te disse, se for preciso, você faz mão a mão, correto? Sabendo ali os comandos. Mas se você já chega e joga, vai rodar, não vai ser bem assim. Tá? Ele vai ter que seguir cada item desse requisito e se não for aceito, ele vai te avisar e não vai sair a resposta, tá bom? Pois bem, continuando aqui,
Aqui a planta aumentada, né, é formada pelos pesos. O controle H infinito ele utiliza três funções pesos, H1, W1, W2 e W3, tá certo? Aqui seria já a planta aumentada, aquele zoom que a gente faz dentro do controle H infinito. Aqui estão os respectivos pesos, aqui está a nossa planta aqui. E o que são esses pesos W1, W2 e W3? Pois bem, esses pesos, né, eles são constituintes da função de custo de sensibilidade mista, tá? Lembra que eu falei para vocês bem no início, né, que vai ter uma função de custo, correto? Pois bem, olha só, S é chamada de sensibilidade, T de S, sensibilidade complementar e K, o ganho do controlador. Tá bom? E aqui o controle H infinito permite incluir especificações com essa função de custo de sensibilidade, permite incluir especificações de desempenho e estabilidade, rejeição de perturbação e limitação do sinal de controle, tudo através da ponderação dessas funções peso. Tá vendo? Ele trata tudo isso numa só função por meio dessas funções pesos, trabalhando com tudo isso. Tá certo? As funções peso são os únicos parâmetros na qual quem deve especificar é o controlador. Tá? Tem livros bem específicos, como Stokhaev, que você ali trabalha com cada uma dessas funções peso. Não, eu quero que a resposta seja rápida, que ele controle se o overshoot não seja tão ápice, tá certo? Ou seja, exige do controlador, do designer, né, que faz ali o controle, o que realmente ele quer, certo? E ele conhece ali e vai colocando ali, tem toda essa construção, tá? É bem interessante. Pois bem, os critérios empregados para a escolha das funções W1, W2 e W3 estão resumidos a seguir. Quais são esses critérios? Vamos lá das funções peso. A função W1 pondera o sinal de erro Z1, atua sobre a sensibilidade S e deve refletir a rejeição a distúrbios externos, erro de regime e tolerância às variações, ou seja, especificações de desempenho. São as especificações de desempenho. Eu quero que ele estabilize em um tempo até tanto, que seu overshoot seja tanto, lembra? Isso são características lá dos outros controles, tudo isso ali de desempenho. Já a função W2 pondera o Z2, que é o sinal de controle, tá? Ele já trabalha em cima do sinal de controle, atua sobre o controlador e na sensibilidade S do sistema, está ligada a limitações do sinal de entrada da planta, né? Tem algumas limitações que podem acontecer nessa entrada da planta e eu posso trabalhar especificamente em cima disso no sinal de controle. Que mais? A função W3 pondera Z3, a saída da planta, atua sobre a sensibilidade complementar T e molda a condição de estabilidade. Tá vendo como que é interessante? Certo? Pois bem, depois de falar disso, que eu dei uma pincelada muito ali sobre toda a teoria de controle H infinito, nem mostrei como se constrói os pesos. Se você tem essa curiosidade, posso te mandar o PDF do Stokhaev, que ele ensina ali, faz a receitinha de bolo, você plota ali na frequência, faz o bold, vê ali o que você quer, faz toda essa função, lembrando sempre, todas essas especificações das funções peso, W1, W2, W3, pede ao controlador, ao designer desse sistema de controle, né, quem vai montar, que é o designer, controlador designer ou controle designer, pede realmente o conhecimento do que ele quer. O que ele quer, o que ele já prevê, tá certo? Então, pois bem, lembrando, né, nada acontece por acaso. Então, vamos lá. Controle H2. O controle H2, eu posso dizer que é uma simplificação, né? Seria, talvez, devia ter vindo antes do H infinito, mas vamos lá. Olha só. A teoria de controle ótimo H2 foi bastante estudada entre os anos 60 e 80 através do problema do tipo LQG. Lembrando, né, que o LQG ele tem um LQR junto com ele e algumas coisas diferentes ali que faz o LQG ser um pouco mais real. De fato, a otimização LQG equivale a uma minimização da norma H2 do sistema em malha fechada. A representação é dada por um sistema linear descrito pelas seguintes equações.
E tem toda a lista, respectivamente, vetores aqui, né? Eu digo quem são os vetores de estado, de controle, de perturbação, de saída e toda a descritização a respeito, né? Os requisitos são os mesmos aplicados ao H infinito, tá? Depois, aqueles requisitos lá, detectável, né? Aqueles 1 a 7 requisitos, tá? É o mesmo utilizado aqui no H2. Com isso, né? A lei de controle, temos a lei de controle aqui novamente, na qual pode ser definidas as matrizes em malha fechada, temos a representação das matrizes em malha fechada, a matriz de transferência, né, W e Z2, e aqui está a nossa norma H2, HF, certo? De HF, de S, essa é a norma, a nossa função ali, né? Que é a nossa norma que a gente vai trabalhar em cima. A norma H2 pode ser caracterizada a partir da entrada de perturbação pela aplicação de sinais do tipo impulso, tá certo? Pois bem, com isso aqui, né, vamos fazer a comparação de todos os métodos de controles que vimos até aqui, tá? Primeiramente, o LQR, quais são as vantagens? Lembra que eu apresentei para vocês no controle moderno? O LQR, o primeiro ali que joga nele, que roda tudo, ele aceita tudo, ele é robusto, né? Robusto entre aspas, porque ele não é real, né? Mas joga nele, né? Quais são as vantagens do LQR? Garante a estabilidade da margem, ganho puro do controlador. Você tem puro creme do milho, não, puro ganho do controlador. Que mais? Quais são as desvantagens do LQR? Necessita que todos os estados estejam disponíveis. Necessita também um modelo exato. Permite muitas interações. Eu não sei se você já teve curiosidade de programar o LQR. É um dos controladores mais simples de você programar. Ele permite muitas interações. Aquele lance daquelas matrizes peso, P e Q. Tá, que tem alguns métodos utilizando fronteira de Pareto que você pode resolver, atingir a melhor escolha. Mas se não, fica ali que nem bingo, entendeu? Ah, legal, esse foi. Ah, não, esse daqui não foi. Você fica ali na tentativa e erro. Agora o LQG, o Linear Quadratic Regulator, utiliza os dados disponíveis do ruído. Aqui já pode ter ruído, certo? Essas são as vantagens. E as desvantagens? Não garante a estabilidade da margem, necessita também modelo exato e também permite muitas iterações, tá? Também tem as matrizes peso atuando no LQG. Já o LQG com LTR, que é o Loop Transfer Recover, as vantagens garante a estabilidade da margem. Agora a estabilidade da margem voltou. Procedimento de projeto sistemático. E as desvantagens, o ganho elevado do controlador, isso às vezes dá ruim. Permite muitas interações novamente, porque ali a gente tem as matrizes peso atuando também. E o projeto enfoca em um único ponto, porque quando você monta o Loop Transfer Recover para essa estabilidade da margem, você foca ali essa estabilidade num único ponto, tá certo? Isso te limita bastante no seu projeto. O H2, o método H2, designa estabilidade e sensibilidade, vantagens, forma uma malha quase exata. Malha fechada sempre estável. Desvantagem, permite muitas interações. O H infinito, quais são as vantagens? Designa também estabilidade e sensibilidade, acessibilidade ali com as funções. Forma uma malha exata, é um procedimento mais direto. As desvantagens, requer uma atenção especial para a robustez paramétrica da planta, que seria isso, o controlador, né, o design ali, que vai criar o controle, precisa conhecer quais são as incertezas, ruídos, parâmetros, os intervalos que ele quer atuar, certo? E nessa daqui, o síntese Mi, que vai ser o assunto da nossa próxima aula, eu já deixo adiantado aqui as vantagens da síntese Mi. Incerteza estruturada e não estruturada. A síntese Mi já começa a trabalhar em cima da incerteza. Como H infinito eu posso colocar, mas eu não trabalho como construir essa incerteza, eu só coloco ali a síntese Mi, vai te mostrar como você pode trabalhar em cima da incerteza
antes de colocar na sua planta. Isso é bem interessante, tá, gente? E as desvantagens da síntese Mi, o problema não é convexo. E o tamanho, a síntese Mi, se você achou já na planta aumentada do H infinito grande, a síntese Mi é gigantesco, tá certo? Lembrando sempre, né? Você sempre tem lead lag, né? 50-50. Você sempre tem que tirar põe vai sobre Isso sempre vai acontecer, até mesmo aqui nos nossos métodos de controle, tá bom? Bom, galera, me desculpe aqui nessa penumbra, mas vamos então para a nossa próxima aula, incertezas. Vamos falar mais de incertezas. Que são incertezas? Tem certezas paramétricas, não paramétricas, que é isso, certo? E de fato, já apresentando incertezas, então apresento também a técnica de controle robusta, o controlador Mi, controle Mi, que é isso, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Façam lá a atividade, fico disponível para vocês, qualquer dúvida, e até a próxima!